Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a nossa peça 3 do estágio supervisionado de Direito do Trabalho, tá? E é uma peça bem simples, por isso que eu pedi para vocês tentarem fazer primeiro sozinhos para ver se conseguia. Por quê? O que acontece nessa peça 3? Eu estou compartilhando com vocês o problema. O problema é a sentença. Então, lembrando que a gente entrou com a reclamação da Lena, depois fizemos uma contestação, como se fôssemos Eduardo, tá? Agora veio a sentença julgando a reclamação trabalhista da Helena. No entanto, olhem aqui a sentença. Então, eu tenho sentença, começa com o relatório, ok? O relatório nada mais é que um resumo dos autos, dos fatos, do que foi pedido e do que foi contestado. Depois do relatório, é, vem aí a apresentação da fundamentação do juiz. Então, o juiz julgou totalmente procedente o vínculo, ele caracterizou o vínculo, entendeu? E, consequentemente, julgou procedente para a Helena todas as verbas rescisórias. E aí, a gente também pediu o adicional de viagem para a Helena. E esse o juiz não deu, porque tinha testemunha, e você vai ver lá no relatório, que falou que Helena foi viajar a lazer e não a trabalho. No intervalo intrajornada, a Helena também conseguiu aí procedente às horas extras, tá? Daqueles 30 minutos que foram suprimidos da sua jornada, tá? A Helena conseguiu a justiça gratuita, tendo em vista a justiça gratuita, não houve condenação da Helena, e também aí a condenação não houve, porque nós tivemos aquela ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5766, que falou que o artigo que determina a condenação de sucumbência só poderia ser aplicado se não houvesse justiça gratuita. Como houve justiça gratuita, não havia condenação de sucumbência, ainda fica aí suspenso pelo prazo de 2 anos. E aí o juiz ainda coloca uma parte de liquidação de sentenças, juros, correção monetária, mandando aplicar a taxa IPCAE, tudo bonitinho. Como houve uma condenação, também condenou o empregador, o Eduardo, a recolher todas as verbas previdenciárias, inclusive fazendo os devidos descontos da parte que cabe de Helena. Tá? E no dispositivo, o que é o dispositivo de uma sentença? É a parte final, onde efetivamente o juiz condena, julga procedente ou improcedente. Então, veja, julgo totalmente procedente os seguintes pedidos: existência de vínculo, ok, né? Toda toda aí consequente existência do vínculo com data de admissão, data de demissão, tudo certinho. Condenou o Eduardo a entregar as guias para que Helena possa receber o seguro de desemprego, para que ela possa sacar o FGTS, né? Estabeleceu uma multa diária para que entregue essa documentação de 100 a 5 mil reais. Também condenou Eduardo a pagar todas as verbas rescisórias, as férias proporcionais, que vocês fizeram os cálculos, 1/3 de férias. Condenou também ao pagamento dos 30 minutos de almoço que ela não fazia, como era extras, tá? Condenou também o pagamento de multa de FGTS e o 4/12 de 13º salário. Até aqui, novidade nenhuma, né? O juiz, numa sentença, geralmente coloca o valor da condenação, mesmo que ele não seja definitivo. Por quê? Porque é a partir do valor da condenação que eu calculo os honorários, que são de 15%, tá? E bem como as custas. Perfeito. Aqui no final do problema tem uma informação. Agora é com você. A sentença foi disponibilizada dia 18/4/2022. Informação importante. Por quê? Vejam, o que é que o juiz condenou? Tá? O juiz condenou ao vínculo empregatício,
a fazer o registro, a emitir as guias, a pagar o fundo de garantia, a pagar o 13º, a pagar as férias, 1/3 de férias, a pagar a meia hora extra. Ele não condenou, ele jogou improcedente o pagamento do adicional de viagem. Só que tem uma coisa, tem um pedido que ele não julgou, não está em lugar nenhum. E aí me permitam que eu vou compartilhar com vocês a nossa reclamação, para que vocês lembrem dos nossos pedidos, tá? Só um minutinho. Olhem aí, estou compartilhando a primeira peça que vocês fizeram, a reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista, nós pedimos o vínculo, o juiz deu na sentença. Pedimos as verbas rescisórias, o juiz deu na sentença. Pedimos a anotação da CTPS e entrega dos documentos para o seguro-desemprego, o juiz concedeu. Pedimos o adicional de viagem, o juiz negou. O que mais que eu pedi aqui? Pedi o intervalo, ele concedeu. Pedi a justiça gratuita, ele concedeu. Pedi condenação de honorários, concedeu. O que o juiz não concedeu? Não é que ele não concedeu, gente. Ele simplesmente não falou nada sobre a multa do 477 da CLT. O que aconteceu aqui? A sentença, ela foi omissa, porque um dos pedidos que você se reportou, que Helena se reportou, não foi sequer mencionado na sentença, certo? E aí, isso nos leva à nossa terceira peça, que nada mais é do que um embargo de declaração. Eu vou compartilhar com vocês agora o esqueleto desses embargos, para que vocês possam acompanhar comigo. O embargo de declaração é uma peça relativamente simples, porque você não precisa de muita fundamentação. Para que eu coloco, para que eu ponho embargos? Quando a sentença ela está omissa, falta algum pedido que foi pedido na inicial e não foi prolatado na sentença. Quando a sentença está contraditória, quando no fundamentação o juiz concede ou julga procedente e no dispositivo ele julga improcedente, por exemplo, ou para corrigir erro material, quando, por exemplo, o nome das pessoas estão trocados, sobrenome ou algum dado. No nosso caso, os embargos de declaração serão opostos em virtude da omissão, porque o juiz não julgou o pedido de condenação à multa do 477 da CLT. Então, para quem que eu dirijo os embargos de declaração? Para o juiz prolator da sentença, juiz de primeiro grau, que é o juiz da primeira vara de trabalho. Como eu sei isso? No problema de vocês está a sentença. E lá está no cabeçalho da sentença está o nome do órgão que prolatou. Tá? Qualifica a Helena, qualifica a Eduardo, já falando que eles estão qualificados nos presentes autos, né, devidamente qualificado, vem por meio dessa interpor embargos de declaração para poder sanar omissão da decisão proferida. Então, tem alguma coisa faltando na sentença. Tá? Aqui, essa petição só vai ter 3 partes. A primeira é ter tempestividade. E aqui vocês têm que colocar, porque é um dos requisitos de avaliação pelo tutor. O que você tem que demonstrar? Nos recursos trabalhistas, todos têm o mesmo prazo, 8 dias, com exceção dos embargos de declaração, que é 5 dias. Onde está isso? No artigo 897-A da CLT. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que demonstrar a tempestividade. Olha, foi publicada, tá? Na realidade não é que foi publicada, ela foi encaminhada à publicação, foi disponibilizada para a publicação no dia 18. Se você for ler lá no artigo 4º da Lei 11.419 de 2006, vai falar assim, olha, considera-se publicada a sentença no dia seguinte, no dia útil seguinte, no dia útil seguinte, a data de disponibilização. No problema de vocês, tem uma data de disponibilização, que é dia 18 de abril. Se o artigo 4º fala que eu considero publicada no dia seguinte da disponibilização,
e o meu prazo de embargos é de 5 dias, então eu considero a contagem do prazo um dia depois do dia 19. Publicou dia 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. Oh, 24, desculpa. Então, são 5 dias úteis depois, a partir da data de publicação, ok? Então, fazem essa continha e explicam que o recurso está tempestivo, porque foi proposto dentro do prazo de 5 dias, conforme o artigo 897-A, sendo que foi disponibilizado do dia 18, tá? E considera-se publicado no dia 19. E aí começa a contar o prazo a partir do 19. Simples, bonitinho, lindinho, tempestividade, vocês estão cansados de fazer, né? O segundo item da nossa petição é a omissão. E aqui é um melzinho fazer. Por quê? Porque você tem que falar o seguinte: olha, excelência, por mais que a sentença, né, a douta sentença esteja devidamente fundamentada, né? Porém, houve omissão ao deixar de analisar o pedido constante no item, deixa eu ver qual que é o número do item para não falar besteira aqui para vocês, do item 5 da petição inicial. No caso da minha, que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, está no item 5. Se vocês mudarem a ordem dos pedidos, coloquem o item correto. Então, Vossa Excelência, por mais extraordinária que seja a sentença prolatada por esse juízo, por esse douto juízo, houve omissão em virtude que a sentença não se manifestou sobre o item 5 da petição inicial. E aí, gente, vocês vão copiar e colar o item 5. Literalmente, literalmente. Porque que você quer falar para o juiz isso? Foi isso que eu pedi na petição inicial, e você não falou. Tá? Copie e cola aqui na parte da omissão. Tá? Do pedido, o pedido também é uma coisa muito simples. Diante do exposto, eu até deixei escrito para vocês, requer que sejam os embargos conhecidos, ou seja, que seja ele admitido, né, e julgados procedentes, providos. Seja conhecido porque é tempestivo, porque há uma omissão, e que seja julgada essa omissão, né, ou seja, que dê a resposta ao pedido de multa do 477. Finaliza com, nesses termos, pede diferimento, local e data, nome e assinatura do advogado, endereço profissional. Como não tem advogado, o problema não fala, só coloca a informação, tá? Então, é uma petição bem simplesinha, só para poder apontar que houve a omissão da multa, né, do pedido de multa, e pedir para o juiz se manifestar sobre essa omissão, certo? Então, gente, agora é com vocês, tá bom? Vamos lá fazer uma pecinha rapidinho, lembrando que o sistema vai abrir dia 20 e vai ficar pouquíssimos dias aberto, tá bom? Com vocês. Fiquem bem, um beijo, até semana que vem. Tchauzinho!